Dando continuidade aqui na Lei de Execução Penal, tema quentíssimo para cair na nossa prova aí, tá? A gente viu a introdução, a gente viu como é cobrado na última aula. Agora vamos ver aqui, olha, o título 1, tá? A partir do artigo 1º aqui, do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal. Lembrando aqui, olha, Lei de Execução Penal, de executar a pena, tá? A gente tem o CPP, Código de Processo Penal, que vê ali como que vai ser o processo para chegar aqui na pena, é anterior. Só para situar aí, te situar nesse âmbito penal aí, tá? Mas sem enrolação, vamos para o que importa aqui, direto ao ponto, sempre mapeando. A execução penal tem por objetivo... Qual é o objetivo da execução penal? Efetivar as disposições da sentença ou da decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Quais são os objetivos, Miguel? Efetiva a sentença que o juiz versou aí para determinado indivíduo, tá? 10 anos de cadeia, por exemplo. Efetiva esses 10 anos de cadeia através das diretrizes aqui da LEP. E proporciona condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. São esses dois objetivos aí, iniciais, tá? Proporciona do condenado e do internado. Vou deixar aqui grifado também. Perfeito? 1 e o 2 aqui. Dois objetivos aí presentes nesse artigo 1º. Objetivos, diretrizes, princípios, tudo isso, tópico de prova, tá? Explicação rápida: a execução penal serve para cumprir o que foi decidido na sentença e ajudar o preso a voltar à sociedade de forma mais equilibrada, pelo menos na teoria. Um exemplo prático aqui, olha, se alguém foi condenado a 5 anos de prisão, a execução penal garante que essa pena seja cumprida corretamente e que a pessoa possa participar de atividades que a preparem, né, para viver em sociedade após a pena. Perfeito? Como você percebe, novamente esse viés de reintegrar o preso aí, tá? Nada de punir. A jurisdição penal dos juízes ou dos tribunais da justiça comum ordinária em todo o território nacional no Brasil será exercida no processo da execução, na conformidade da lei e do CPP, do Código de Processo Penal. O que você falou aí, Miguel? Entendi nada. Primeiro, não tem tanta chance disso aqui cair na prova. Pode cair? Até pode. Mas não é tão quente quanto os objetivos ali do artigo 1º, tá? Sempre mapeando aqui cirurgicamente para você. Quem cuida do cumprimento da pena, da execução penal, como a gente falou lá em cima, são os juízes da justiça comum, segundo esta lei, e o CPP, o Código do Processo Penal, tá? Parágrafo único aqui do artigo 2º, esta lei aplica-se de forma igual ao preso provisório, ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, tá? Em todo caso, Miguel, não, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição comum, ordinária. Dá para trocar muita coisa aqui, tá? Dá para trocar muitos tópicos aqui, pode colocar somente o condenado somente pela justiça comum e continuar, ou condenado somente pela justiça militar e continuar, tá? Em todo caso, não, é quando recolhida a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então aplica o que é a LEP, perfeito? Mesmo os presos provisórios, grifei aqui, grifei, presos provisórios, ou seja, sem uma condenação definitiva, ou os condenados pela justiça eleitoral ou ainda militar, devem seguir essa lei se estiverem presos em locais sob a justiça comum, sob esta jurisdição, tá? Ordinário, sinônimo de comum, beleza? Um preso da justiça militar que esteja cumprindo pena em uma penitenciária do Estado também será regido pela lei, pela LEP, tá? Lei de Execução Penal. Perfeito? Pegou aí? Isso aqui é legal, tá? Esse parágrafo primeiro aqui. Ficar atento aos tópicos grifados. Artigo 3º. O condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos da sentença ou pela lei. Isso aqui é óbvio, tá? Então, se o policial está torturando o preso ali, olha, o juiz sentenciou ele à tortura? Não, nem pode ter tortura aqui no Brasil, tá? Então está extrapolando o que o juiz determinou.
O juiz, se o juiz determinar só a privação de liberdade, ele deve ser só privado da liberdade. Vou privar ele de comida e alimento e dignidade? Não, somente o que o juiz determinou, tá? Então, ao condenado e internado serão assegurados todos os direitos não atingidos na sentença ou pela lei. Só a lei e a sentença do juiz ali pode determinar, certo? O preso mantém todos os direitos que não foram tirados lá pela sentença ou pela lei. Ele não perde todos os seus direitos, obviamente. O condenado pode continuar estudando, por exemplo, se comunicando com a família, tá? É óbvio, tem regras para isso aqui. A pessoa está privada de liberdade, está na cadeia, então não é de qualquer jeito. Exercer religião, tinha lido aqui exercer rebelião. Exercer religião, rebelião também eles exercem lá, né, infelizmente, às vezes. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Isso aqui não dá para errar a questão, cara. É óbvio, tá? Isso aqui não é nem só pro IPL, o indivíduo privado de liberdade, mas é para qualquer um. Um preso não pode ser tratado pior por causa da sua religião ou cor de pele, por exemplo, preconceito. Tem leis aí que versam sobre isso aqui detalhadamente, tá? Fique atento. O Estado deverá recorrer à cooperação comunitária nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. A sociedade tem que participar do processo de reintegração do preso, ajudando ele nessa recuperação. Organizações religiosas, ONGs, empresas ou voluntários que oferecem curso, isso aqui tem mesmo, tá? No dia que a gente foi lá na manifestação dos excedentes do último concurso, tinha um pessoal religioso lá aguardando para entrar, para prestar esse serviço aqui, certo? E aí, a gente já vai para um tópico que importa, que é o que? Questão. Quero ver se você pegou aí, tá? Pausa, responde antes de mim e vamos ver aqui o que está certo, o que está errado. A execução penal serve apenas para garantir que a pena seja cumprida sem se preocupar com a reintegração do preso? É claro que não, cara, erradíssimo. É o oposto disso aí. Ela também busca a reintegração social do condenado, tá? Tem esse viés, perfeito? A lei de execução penal também se aplica ao preso provisório, será? Certo ou errado? Perfeito, tá? A lei se aplica ao preso provisório conforme vimos ali, acho que no artigo 2º, não foi? Mas se aplica ao preso provisório. Na prova vai falar, não se aplica ao preso provisório, ao que está aguardando ali a decisão. Terceiro, o condenado perde todos os seus direitos. Essas questões que acho que está até fácil, tá? Vou colocar outras de fixação mais difíceis. O condenado perde todos os seus direitos a ser preso? É óbvio que não. Essa questão que não dá para errar. Jamais. Opa, o condenado perde todos os direitos? Não, errado. Não perde. Tranquilo. A justiça eleitoral e a militar nunca seguem a LEP? Isso aqui é boa essa questão, tá? Agora que a gente viu, tá fresquinho. Quero ver na hora da prova, depois de ler várias leis aí que tem no nosso certame. Tá errado. Erradíssimo. Se o preso da Justiça Eleitoral Militar estiver em local sob a jurisdição da Justiça Ordinária, aplica o quê? A LEP. Também, tá? O Estado deve envolver a comunidade na execução da pena e da medida de segurança. Também, claro, vou colocar questões mais difíceis das próximas vezes. Quero que você comenta como que foi a explicação dessa aula por enquanto, as questões, o que que você está achando do material, para quem está conseguindo acompanhar por ele, tá? E na próxima aula a gente continua aqui, olha, quero dividir bem em blocos para a gente poder fazer questões, tá? Olhar os resuminhos que eu coloquei no final de alguns tópicos, para a gente conseguir fixar tudo o máximo possível. Até a próxima aula.